Deputado, eu já vou aproveitar, já vou perguntar logo para o senhor, porque eu tenho certeza que o senhor deve estar com o relatório nesse momento do Reginaldo Lopes. Já deu para sentir a temperatura? O texto estava mais ou menos ali dentro do que se esperava? Tem alguma pegadinha ou ainda não deu tempo de identificar? Não, o projeto inteiro é ruim. Então nós vamos votar contra. A oposição está fechada contra esse projeto. Não temos Oposição, nada de. oposição vai ser contra. A oposição vai ser contra, exatamente. Fizemos diversas emendas. Vamos lembrar só que as frentes parlamentares fizeram as leis complementares que seriam aprováveis pelo parlamento, incluso a oposição. O governo ignorou as propostas das frentes parlamentares e resolveu fazer uma proposta própria, que vem com um viés totalmente arrecadatório, com muita ambiguidade, com uma série de entreveros aí de implementação, mas o pior, com uma alíquota absurda que vai impactar o consumidor, vai impactar o pequeno e médio empreendedor e vai impactar a sanidade de vários setores da economia. Pode até desaparecer com essa proposta como ela está escrita. Na semana passada, né, uma coalizão de frentes parlamentares, né, essa coalizão divulgou um manifesto. Essa coalizão é formada por frentes como, por exemplo, a Frente Parlamentar do Agro, a Frente Parlamentar do Livre Mercado, enfim, essa frente, né, essa coalizão pediu aí urgência e atenção para alguns pontos considerados cruciais desse texto da reforma tributária. Hoje pela manhã, o presidente da Câmara tinha mais uma reunião com o ex-presidente Jair Bolsonaro para tentar convencê-lo a convencer os deputados do PL a votarem a favor do texto. Pelo que eu estou vendo, deputado, até agora continua em impasse, né? Parece que o PL vai votar contra e, pelo que o senhor me falou, o texto, de fato, ele ainda tem muitas inadequações e no momento em que ele vai passar ali naquele regime Arthur Lira, né? Praticamente vai ser tratorado sem muita possibilidade de discussão, não é isso? Exatamente. Se não tivesse a interferência do governo no processo, certamente que os parlamentares votariam em massa contra o projeto. Mas como o governo quer muito esse projeto, ele coopta boa parte dos deputados do Centrão, que são a maioria em termos de número de deputados, e vários desses acabam apoiando a proposta do governo. E certamente vamos ver esse filme, já vimos esse filme e vamos ver de novo. Que filme é esse? É que o deputado aprova uma proposta que ele não entende, que não saberia tecer um julgamento contrário ou favorável, mas atende ali aos interesses que batem na porta. O governo tem o maior interesse, tem maior caixa para comprar esse deputado, ele vota favorável à proposta. No momento seguinte, que fez a aprovação, todos os setores da economia começam a reclamar, fazerem cálculo de prejuízo, batem na porta do deputado e dizem: deputado, como é que você aprovou isso? Aí ele faz aquela cara de autoridade, assim, puxa vida, é mesmo, vamos rever isso e tal, e faz aquela meia-culpa de lado e tenta empurrar isso para diante. Então, a gente já está vendo esse processo mais uma vez. Infelizmente, o governo não deu nenhuma orientação de impacto nos setores da economia. Ele só disse quanto que vai ser a alíquota. Ou seja, é uma questão assim, o governo é que define o quanto que ele tem de custo e empurra isso goela abaixo da sociedade e dos setores da economia. Completamente errado. É por isso, é uma das razões que essa proposta não pode passar. Tem outros detalhes aí muito piores no sentido político que a gente pode tratar mais tarde. Rodrigo Oliveira. Deputado, boa tarde. Eu queria saber, da parte de vocês, da oposição, quais eram as propostas que vocês esperavam ver nessa regulamentação que não foram atendidas. Bem, vamos começar aqui com a proposta, uma das propostas principais, que é com relação à cesta básica. É desoneração total do agronegócio, de toda a cadeia produtiva do agronegócio. O agronegócio ele é desonerado em todos os modelos IVA da Europa, desonerado em toda a sua cadeia produtiva. Não é o caso aqui. Estamos onerando a parte das carnes, as proteínas, o que tem mais valor agregado. Então, o governo foi muito específico nisso. Ele reonerou e vai tributar a carne, vai tributar a proteína. Isso é ruim para o consumidor, é ruim para o produtor. Então, esse é um dos aspectos. Tem a questão do imposto seletivo. Ele é cumulativo, ou seja, ele vai incidir na base de cálculo de outros impostos. Além disso, o imposto seletivo ele deixa de ser um imposto punitivo, ou seja, punir o tabaco, o álcool, e ele passa a ser aplicável em uma gama ampla de produtos e serviços. Então, ele passa a ser um imposto líbero, porque futuras interpretações podem aplicar o imposto seletivo em tudo.
Outras coisas, questão de monofasia, não está clara a questão de monofasia de diversos setores, sobretudo gás e petróleo. Não está claro a inserção aí. Temos problemas com o split payment, que é a divisão dos pagamentos entre estados e municípios. Quando é que estados e municípios recebem isso? E a transparência de como isso vai decorrer. A outra questão é dos créditos. As grandes empresas que têm uma cadeia longa de fornecedores, elas têm que ter a opção de poder ter os créditos de seus fornecedores à medida que eles realizam essa compra, e não quando efetivamente o sistema acusa que recebeu ali. Então, temos uma cadeia de problemas aí que nós apontamos em emendas e o governo simplesmente não contemplou em absolutamente nada. É por isso que eu digo, as propostas das frentes parlamentares, por mais que nós já tenhamos votado contra a reforma tributária, lembrando, a primeira etapa foi uma emenda constitucional. Nós votamos contra, somos contra o modelo IVA, e como se apresentou. No entanto, pelas propostas de regulamentação desse modelo tributário, nós até aprovaríamos a regulamentação, porque ela diminuiu o impacto negativo. Mas não, o governo foi atrás e reonerou vários setores da economia, vários serviços, e isso vai gerar um problema muito grande para o consumidor, para o emprego, para o pequeno e médio empresário, para os estados e para os municípios. Então, é geral o problema. Brasília virou um buraco negro tributário. Então, a gente está com muito receio dessa proposta, por isso que a gente está orientando por conta. Tem muito mais itens aqui do que eu tenho tempo aqui de discorrer. Como eu falei, em cima do lance, o deputado já anunciou, informação quentíssima, breaking news. Coloca aí, por gentileza, Matheus, tweet publicado agora há pouco pelo deputado Felipe Barros, que ele é o líder da oposição na Câmara. A reforma tributária de Lula Haddad é uma das maiores farsas da história econômica do Brasil. Isso é aumento de imposto. Oposição firmando posição, fechando questão que vai votar contra o texto. Por que isso é importante? São aproximadamente 90, 85, entre 90 votos a menos que o Arthur Lira não vai poder contar nessa votação. Um obstáculo a mais para o presidente da Câmara e para o governo. Isso significa que todos os deputados do PL, aproximadamente 100, vão votar contra o texto? Não, porque tem uma bancada ali, tem uma ala ali pragmática que votaria a favor do governo, mas dificulta o trabalho do governo, né, Rodrigo Oliveira? Dificulta, mas eu acho que passa sem muitos problemas, né? Lembrando que é um projeto de lei comum, né? Então basta a maioria, né? Uhum. Não me falha a memória, 250 e pouquinhos. Não vai ser uma vitória acachapante, mas provavelmente o governo deve levar, como é que se diz? Fechou bem os laços aí. Caso estivesse correndo muito risco, também não se arriscaria e teria deixado a votação para mais tarde, né? O que não aconteceu. Matheus, coloca na tela também, por gentileza, uma matéria que agora há pouco o nosso Wesley Oliveira, que está em cima do lance, falando aí sobre outro trecho, né, outro detalhe desse parecer, que é a redução do imposto que será cobrado sobre os medicamentos. A nova versão mantém uma lista de 383 remédios isentos de tributos. Além disso, os deputados incluíram a previsão de imposto reduzido para todos os medicamentos registrados na Anvisa ou produzidos pelas farmácias de manipulação. Quer dizer, de novo, né, Rodrigo Oliveira, antes da gente entrar no IPCA, é um texto complexo, vai dar muita confusão, porque você analisar um texto desse em uma tarde, com esse nível de complexidade, sem saber necessariamente no que vai dar, isso ainda vai, é lógico, o texto ainda vai passar pelo Senado, mas isso ainda vai ser alvo de muita discussão. Na verdade, o governo sabe onde vai dar, né? Ou ele imagina, né, onde vai dar. Mas a discussão é sempre a mesma, né? E eu acho que o Haddad conseguiu deixar isso mais claro para a população, que é uma discussão sobre o quanto você quer pagar pelos serviços, para ter serviços de qualidade ou não públicos, né? Então, imposto é para isso. Imposto é um dinheiro que a gente abre mão para que o Estado retorne para a gente alguns serviços que a gente acha que a gente não pode fazer ou que será melhor gerido pelo próprio Estado. O problema é que, nesses últimos anos, o Estado passou a arrecadar para ele próprio, né? Arrecadar para ele mesmo se alimentar e não devolver para a sociedade. Talvez algum dia a gente acorde para isso e comece a discutir isso. É exatamente
você vê, tem sempre um tom que a gente usa de boa notícia, né? De isentou isso, isentou aquilo e não sei o quê. Só que é aquela coisa sempre, toda vez que você isenta de algum lugar, tem que entrar de outro. Então, por exemplo, o IVA, a história do, não, a alíquota tem que ficar em 26,5, mas a carne tem que ser isenta ou não tem que ser isenta. Eu não estou nem aqui nem defendendo que seja ou que não seja. Mas, no fim das contas, quando você isenta alguma coisa, o outro lado vai ter que pagar. Em algum lugar vai ter um vegetariano pagando pela isenção da carne na cesta básica. Então, você nunca vai ser muito justo nisso. Talvez o que a gente tinha de elemento que mais buscava uma justiça aí era o cashback, é o cashback, essa história de quem está no cadastro único ter de volta o imposto que paga, né? E aí essa pessoa, então, que tem mais dificuldade, teria acesso a produtos isentos, em vez de você isentar a cadeia, né? E aí você beneficia o empresariado e você não sabe se isso vai ter efeito lá na frente. É claro que daqui uns anos o PT, o Lula, o Haddad vão estar todos reclamando que durante a reforma tributária se fez muita concessão, etc. e tal, sem lembrar que quem inventou os benefícios foram eles mesmos, assim como eles estão fazendo agora com a desoneração da folha de pagamentos. Então, né, no fim das contas, é complicado e a sociedade parece que não está muito interessada em debater isso para saber, afinal de contas, né, quanto que eu quero pagar de imposto, quanto que eu quero abrir mão do meu dinheiro para o Estado organizar algumas coisas na minha vida, né? Só até a gente chegar no ponto aí de alguns países onde a população opta por pagar mais imposto, porque a escola das crianças não está indo muito bem, o hospital piorou, então ele se dispõe a pagar mais porque quer um serviço de mais qualidade. No fim, aqui a gente não tem serviço de qualidade, também ninguém quer pagar, e os amigos do rei sempre acabam beneficiados por algum estratagema que vai isentar aquele ou o outro, né? Então, é complexo. Eu juro que eu fico um pouco meio, sabe? Sei. É receoso.